Todos bem-vindos a mais uma aula de laboratório de programação, tá? Então, vai dar a nossa lista, ok? Então, basicamente, na aula passada, quando né? Então, eu resolvi essas duas primeiras questões, ok? Que basicamente é o cálculo da média e da variância. Aí faltou a questão 3, que no caso seria a do desvio padrão. Mas se você for perceber aqui, ó, A3 basicamente só coloca a raiz quadrada aqui na sua variância, tudo bem? Esse aqui é o cálculo da sua variância, que é esse mesmo. A única diferença é que você coloca uma raiz aqui nesse valor, tudo bem? Então, dá para o nosso, né? Lembrar como é que a gente, né? Então, voltando aqui para o nosso código, a gente já fez o cálculo da média e o cálculo da variância. Desvio padrão, se a gente quiser fazer o do desvio padrão, ó, não precisa nem fazer função, assim, é meio que direto, né? Então fica como exercício aí pra você, tá? Vou colocar só desvio, tá? Então, e aqui coloca o pool, né? Eu acho que eu coloquei a biblioteca F para usar o pool, tá? Coloca o pool, ele pega o número e eleva ao outro, tá? Então aqui no caso eu vou colocar a variância. Você quer raiz quadrada? Então você vai colocar 1 ponto, não, 0,5, né? Que é 1 meio, né? Lembra que raiz quadrada é a mesma coisa que número elevado a 1 sobre 2. Sobre 2 é 0,5. Tá? Então, deixa eu só ver o que a gente tinha feito antes. Pronto. Então era esse cálculo que era do 8, 9 e 10. Tá? Isso a gente faz as ações e vai ter. Né? Aí ele pediu o N aqui agora. A 3. 3 valores. Tem 9, 10. Então é isso. Quero. Ok? Então, eu não vou fazer essa função, esse desvio, tá? Eu acredito, provavelmente, para voltar aqui para nossa, para a gente continuar a prosseguir. Já sabe como é que faz a 3, né? Para a questão, faça uma função que recebe como parâmetro b de input, tá? E um b. A função deve imprimir o menor e o maior elemento. Então, basicamente, só vai usar uns ifs aqui. Você vai percorrer o vetor, depois você vai toda vida que você pegar um maior, algum menor elemento, né? Você sempre vai pegar esses dois extremos, né? Então, se o cara que é maior do que o maior que você já tem, então você pega ele. Ou então, se você tem um menor do que o menor que você já tem, você simplesmente pega. Você sai, guarda esse variável, né? Faz isso, tá? Então,
4. Então ele não pede para retornar nada. Acho que pede para imprimir. Só pede para imprimir. Então a gente vai colocar void aqui. Não tem que retornar nada. É a questão 4. Aí colocar o vetor V, né? Ele tem que vetor, professor. É o tamanho. Então vamos lá. Eu vou colocar um cara que vai ser o maior. Maior eu posso considerar que é o primeiro elemento do vetor. A mesma coisa para o menor também, né? Posso considerar. A ideia é você pegar a partir do segundo elemento, que é o que está na posição 1, trocando. Quando você achar um maior do que o aqui, você coloca, atualiza. No caso aqui para o menor, tá? Então vai fazer um for que vai percorrer 0. Coloca o z. Ó, posição. Lembrando que ele não precisa do 0 não, né? Já tem esses valores aqui variáveis. Não faz sentido comparar o valor com ele. Posso colocar um aqui, na verdade. Pode partir do. Então, se você tem que maior é menor, ou então você pode ver assim, né? Se você tem um elemento do seu vetor que é maior do que o que já tem, a gente atualiza o seu maior, tá? Então, tab. Mesma coisa para o caso do menor. Não, ele só quer que menor. Vou colocar só um barra N aqui para ficar embaixo, né? Pegar. E agora vamos testar aqui, tá? Então, vai percorrer o vetor, né? No caso foi da posição aqui. A gente já pegou a primeira posição, que é a posição 0 do vetor, tá? E depois a gente colocou essas duas. Você tem um maior do que o maior que você tem até o momento, atualiza o maior. Mesmo você vai fazer lá para o menor também, tá? Então, pegar o vetor, pode colocar esse próprio vetor, né, da variância. É questão 4, né? Colocar o vetor. Vai chamar a barrinha aqui para ficar mais. Aqui teria, né, para você pegar o gancho, né, as notas aqui. Acho que você pegar a sua
Bem? Tudo certo. Então eu vou te dar 3 notas. Daquela 10. Opa! Ah, não, esqueci de colocar. Fazer aqui. É o mais. Nove. Dando número. Não tem nada a ver. Só imprimir. Será que você tá pegando esse vetor direito? Vou dar um print. No caso é pra ele printar só 2 números, né? Que eu... É isso. Tá pegando os números. Desvio é 2. Ele pega 2 casas decimais, né? Então ele vem até o 8,102. Aí daqui em diante, esse número, no caso do V. Tem um X, que é o cara que eu tô colocando. Colocando dentro do X. Faço o X. Faço o N. Ok. Aqui tá pegando direito, aqui tá pegando bem, por quê? Porque são funções, né? Não pegam floats, né? Não são. Não tá pegando números inteiros aqui. Ok, então esse aqui é o problema, né? Então vamos apagar isso aqui. A questão mesmo. Ao. Não sei, 4. Vou botar mais um 7 aqui. É o 7. 2. 7 números aqui. Passar o 7. Passar o V. Tá? Agora sim que eu tô passando o número de. Eu tô passando o vetor com o número. Tá? 4. Sei, é porque não tem o ponto e vírgula, na verdade. Não nessa linha aqui que é o problema. Agora. Pare de segmentação. Então, colocar abre e fecha parênteses, né? Porque aqui eu estou pegando um vetor, não é uma variável, tá? Agora, ó. Certo, ó. Lembra que ele não pega
E ele não pega o 5. Tá printando aqui. Linha 13, tá? Ele tá printando. Pega o 5 porque ele não pega a partir do elemento da posição 0, tá? Se você for ver aqui, ele viu cada um dos elementos dentro do for a partir da posição 1. Bem, então aqui ele pegou o maior, que era o 9, né? E o menor, que era o 1. Bem, então assim que a gente resolve essa questão. E agora a gente pode ir para a nossa próxima questão. É a questão. Tá? Então, fala, né? Dados dois vetores de tamanho em cada um, tá? Faça uma função que retorna escalar, que é calculada do seguinte. Vai pegar o x0, ficar pelo y0. y1 vai até o menos 1. Ou seja, em outras palavras, multiplica o primeiro do vetor com o primeiro do outro vetor. Um do vetor com outro vetor. Terceiro de um vetor, terceiro de um outro vetor. Tá? Depois você soma tudo. Tá? Então, você coloca isso lá em 1. Okay? Então, a gente está percebendo que quem está variando aqui, ó, 0, 0. Então, 2, o 2, o 3, o 3, até o n menos. Ou seja, esses caras aqui, eles vão no caso meu, tá? Basicamente essa é a ideia. Pego de um cara e multiplico. Logo o protótipo dessa. Então, tem que retornar um. Era inteiros. É que retorne, né? Retorna aqui. Então, inteiros. Então, aqui pega o. Então, colocar como um somatório, né? Então, eu vou colocar aqui prod, que seria o de produto, né? Mas é a variável que vai servir para a minha soma, tá? Por isso que eu estou inicializando ela com 0. Aqui. Bom. Vai na posição 0, porque lembra, né? Do x0, x0. Não, é x0, y0. 1, tá? Então, i do que n, só vai até n menos 1. Só vai fazer alguma coisa até o n menos 1. Aí lembra, né? Prod mais aí a posição 0 com y. E aí vai. Lembra que o número é o que está na posição i, né? Vezes com i. Então você simplesmente retorna, né? Return prod. Testar aqui. Eu já coloquei o vetor b aqui. Vou colocar um fácil aqui pra gente.
3. Posso colocar, né? Mesmo, né? Por exemplo, vetor x 2 vezes 2 mais 3 mais 4 mais 9, 14, né? Pode uma questão. Passar x, eu vou passar o x também. Novamente, 3 no caso, né? Porque esse elemento. O prod ele colocou aqui, ó. Lado aqui, ó. Prod igual a 14, como a gente estava querendo, né? Só colocar uns prints, tá? Para cada questão. 4. Print. Mas... Então, basicamente é isso. Mas, por exemplo, a gente podia inverter aqui, né? Colocar o x. Tá? Ok? Aí ficaria 3 aí 3 mais 4 mais 3, né? Fica 3 mais 4 dá 7 mais 3, 10. Vou colocar aqui. Agora, ó. 10. 10 aqui, ó. Um som. Da questão. 4, desculpa. Vou fazer o da 6 aqui agora, tá? A nossa questão, tá? A questão 6 é a seguinte. Faça uma função, sabe, um vetor de reais. Você já vai pegar a float. Pegar também o tamanho desse. Então a função deve imprimir vezes cada elemento. Caso 8 igual a esse. Está imprimindo aqui, ó. O 7 corre 3 vezes. Isso aqui é para você. É para o seu. Para a sua função. Você pega e faz. Pega um 7. Tem um 3. Então, aqui tem algumas observações que a gente pode fazer, tá? Então, basicamente é a seguinte. Pega o primeiro elemento, percorre o vetor, saber quantos elementos iguais a ele tem, tá? E basicamente faz o mesmo. Seu vetor. Essa aqui seria a
ideia mais básica. Ok? Vou dizer assim, tá? Aí aqui tem algumas observações. Por quê? Porque se eu continuar com essa ideia, vou pegar esse menos 7 aqui. Aí eu vou imprimir aqui. 7 ocorre 3, né? Só que como eu já peguei ele aqui na frente, ó, já imprimi ele na tela e já disse que tinha 3 vezes lá. Então, é interessante eu tomar cuidado de quando eu pegar algum elemento que já foi visto anteriormente, né? Ó, por exemplo, esse menos 1.7 aqui, você já tem que ele já foi visto na frente, ou seja, você já viu, olhou para ele e já contou quantas vezes ele já se... Tá? No caso, não é interessante você pegar ele não. A mesma coisa com esse zero aqui, né? Zero aqui faz muito sentido ficar pegando novamente para você pegar. Não, tá? Então, olha que a saída aqui, ó, você não repete, tá? Você só bota o menos 7 exatamente uma vez. 3, você tem o zero também, ó, que ele aparece 2 vezes, né? Só vai ter vezes, tá? E lá no seu vetor. E o print que você está dando aqui é só exatamente uma vez para cada elemento distinto, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso, né? Ora, se eu chegar, por exemplo, aqui nesse menos 7. Então, para ter a certeza de que eu não imprimi ele com a quantidade de vezes que ele repete, tenho que olhar para esse pedaço aqui do vetor, ou seja, eu tenho que olhar para os elementos anteriores a ele. Ok? Aí, eu vi um menos 7 aqui, ó, nessa posição que é anterior a esse outro aqui que eu estou vendo. Então, o que é que eu faço? Qual é a ideia? Quando eu pegar um certo elemento, eu olho todos os elementos anteriores que ele. Se tiver algum que é igual, eu simplesmente ele. Sei que que anteriormente eu já sei ele e já coloquei a quantidade de vezes que se repete. Bem? Agora, por exemplo, se eu tô aqui no, né, aí eu vou fazer isso, né? Verifico os anteriores a ele não tem ponto 5, ok? Como não tem, então eu já vi do meu elemento para trás, ok? Então agora não faz mais sentido eu contar o vetor inteiro, tá? Faz sentido eu só contar a partir daqui, ó. Ou seja, depois do elemento que eu... Bem? Então eu começo a minha contagem a partir desse outro pedaço do vetor, tá? Então qual é a ideia aqui novamente? Vamos lá pegar aqui. Então, por exemplo, peguei aqui o zero, verifico primeiro os elementos anteriores a ele. Peguei aqui, vi que tem já o 0, 0 aqui. Então eu não vou printar nada, porque eu já sei que eu já printei anteriormente. Tá? Então eu vou para o outro. Aí eu tenho um menos 7. De novo, olho para a ele. Opa, já tenho um menos 1, 7 aqui. Então não vou printar nada, porque eu já printei ele anteriormente. Aí 2,3. Olha aqui. Esses elementos anteriores a ele. Vou, e verifico aqui que no caso não tem nenhum, tá? Então não tem nenhum, então eu vou ter que printar ele com a quantidade de vezes que ele ocorre, tá? Então eu já sei que, né, ele, então só faz sentido verificar as posições que restam aqui no caso. É só o menos 1 do 7. Então aqui no caso eu iria printar e ele se repete apenas uma vez. Ok? Então basicamente é isso. Olha os anteriores ao vetor, ao cara que você está pegando, né? Depois você pega os outros que estão mais na frente para você contar a quantidade de vezes que ele se repete. Ok? Então vamos lá para o nosso código, tá? Okay? Então só para deixar mais claro, né, a nossa ideia, tá? Eu vou fazer aqui novamente aqui, tá? É o
Você tem aqui o seu vetor, ó, você vai percorrer. Você faz lá no for, aí você está em um certo cara que está na posição I aqui, tá? Aqui, posição I aqui. Aí o que é que você vai fazer? Você tem que ver se você já imprimiu esse elemento antes. Como é que você sabe se você já imprimiu esse elemento antes aqui com a quantidade de vezes que se repete? Esse cara que está aqui dentro, né? Ó. Então você olha todos os anteriores a ele. Bem? Então, se algum desses caras que estão aqui são iguais a esse cara que você está vendo aqui, então você não precisa mais contar ele e nem imprimir quantas vezes ele se repete. Tá? Caso ele não tenha aqui, né? Ó, ele não tenha nesse formato anterior aqui nesses elementos anteriores a ele, então você simplesmente vai verificar esses outros elementos aqui, ok? Porque você já viu que não tem nenhum igual aqui, então não faz sentido você percorrer para cá. Então você vai fazer a contagem aqui desses outros caras aqui, tá? Lembra que esse aqui também você já sabe que é igual ao que você está procurando, tá? Então não tem necessidade de você contar ele não, ok? Lá no seu contador, em vez de você começar com 0, você começa com 1 já. Bem? Então você olha para o outro lado do vetor. Aí você faz a contagem. Depois que você fez essa contagem, você vai imprimir. Ok? Então, vamos lá seguir essa ideia aqui. Lá para a nossa questão 6. Vamos ver, são números reais, né? Então, eu vou colocar foot. Tá lá na questão. Vou colocar V porque eu já coloquei X, tá? Não, aqui pode ser X. Aqui embaixo é que eu posso modificar para outro. Tá? Então, então, vamos lá. Um computador. A conta. Cara, eu vou começar aqui com 0 mais. Eu vou contar, depois eu zero ele. Eu vou. Zero conta. Aliás, zero não, né? Eu boto em 1, né? Toda vida que eu for contar algo, né? Eu já sei que eu tenho pelo menos um elemento lá. Então vamos lá colocar o nosso O inicial aqui. Tá, do primeiro elemento. Do que mais. Vamos lá agora, né? Primeiro eu tenho que ver se o meu elemento ele, né? Vou fazer o seguinte, eu vou no while talvez colocar uma nova variável que eu vou chamar de j, né? Declaro ele aqui em cima. Aqui. J pode receber o i-1. J. Bom. É igual do que 0. Até a parada aqui, né? Não, é o x, né? Tá na posição i. Diferente do x da posição x. J foi diferente. Bem, tem que ver aqui se pega primeiro essa condição ou se essa daqui.
Porque se ele chegar J, né? Ele for -1, né? Ele pode ser menos. Aí eu não tenho como fazer essa verificação aqui. Aí eu sei que a linguagem C, eu acho que ela começa. Ela faz a verificação. Então, simplesmente a gente coloca aqui, né? Eu acho que eu acredito que é mais fácil aqui. Mais fácil pra gente. Né? A dúvida que a gente. Aqui, então, quanto esse cara aqui for maior do que 0, aí você faz essa verificação, tá? Então, vou pegar o J e decrementar ele, né? Então, se isso aqui acontece, né? Aliás, eu quero ver se tem algum elemento igual. Se você tiver algum elemento igual, coloca para o J receber, adivinha quem? -2. Por quê? Porque se ele sair daqui com -1, é porque ele foi decrementando, 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 né? E chegou a -1. Ou seja, ele viu que elemento, né, era igual a nenhum elemento J era igual a um elemento I. Bem, porque quando for, ele vai colocar um 2. Então, essa condição aqui, para sair, esse J pode sair com duas possibilidades. Ele pode sair com -1, ele pode sair com -2, ok? Então, quando ele sai com -2, é porque eu sei que ele achou, né, o elemento lá, bem? Então, ou seja, eu só vou fazer algo quando o J for igual a -1, tudo bem? Então, se J for igual a -1, é que eu vou fazer a contagem. E a minha contagem ela vai partir mais 1 até o n-1, bem? Então, eu vou colocar aqui o cont para receber 1. Por que o cont está recebendo 1? Um pouquinho aí, por que ele está recebendo 1? Aqui eu vou colocar outro for. Eu vou simplesmente aproveitar o J, porque aqui eu vou precisar guardar esse menu. Então, J recebe mais 1. Até -1. J mais mais. Então aqui eu vou com o cara que está na posição. Essa mesma condição aqui. Mais mais. Então aqui eu. Né? Às vezes o cara aparece. E aqui eu vou simplesmente. Tá, né? O cara aparece tantas vezes, tá? Mas lembra lá que tinha aquele tratamento de 3 vezes uma vez, tá? Então, vou colocar nisso, né? Se cont igual a 1, aí eu vou colocar, né, o print F, no caso, né? Float, caso uma vez, né? Vou colocar um barra n aqui também. Vou colocar o x na posição i. Vou colocar mais ninguém aqui. Tá aparecendo. Tá menor. Dá pra ver melhor aqui, né?
Pronto, agora tá mais claro aqui. Dá pra vocês verem melhor, né? Então, pronto. Se você contou, aí ele bota uma vez. Então, é só conta desse vez aqui, tá? Porque se for maior do que 1, né? Eu tenho que colocar vezes, né? Então, tem que colocar a quantidade, né? E colocar vezes, né? E aqui eu coloco na posição I. Coloco. Pra ver aqui. Não dá não, porque tá muito. Pequena. Um pouquinho mais pra cá, ó, acho que dá pra ver. Então, deixa eu dar um. Só pra você ver, né? Pra voltar até aquela. Tá bom, dá pra ver. Então, o F aqui é o. Tanto F é o real que tá no meu vetor. E aqui seria a quantidade de vezes. Tá? Então, lembrando, né, a nossa ideia foi fazer o seguinte, né? Lembra que foi percorrer, né? É o zero, que é o que está aqui, ó, para a gente verificar, ó, esses elementos aqui do vetor que estão aqui, tá? Então aqui, se você consegue achar um cara que é igual, essa linha está verificando, tá, ó. Se for verdade isso, você coloca o j para receber menos 2, tá? Então, se não acontece, ele vai sair daqui desse while, né, com menos 1, tá? Então, vai pegar o menos 1 aqui. Se tiver menos 1, é porque desse lado aqui não tinha nenhum elemento daquele. Ou seja, você não ainda valor com a quantidade de vezes que ele ocorre, tá? Então, se isso acontece, né? Então você vai verificar a partir do i mais 1, ó, até a posição n-1. Que é exatamente o que a gente faz aqui, tá? Então, tu já conta um porque você já sabe que tem aquele elemento e você tem que ver os que estão depois dele para contar tudo certinho, tá? Aí você simplesmente conta aqui, né? Então você faz essa variação, vai do i mais 1 até o j, até o n menos 1. Aí você sai só verificando se o cara que está na posição, igual que está o cara que está na posição j, simplesmente faz o conte mais mais. E esse if else aqui basicamente é só por conta de vez e desses vezes aqui, tá? Porque vez é quando você só tem uma ocorrência, né? Então, o cara ocorre um. Agora, se tiver mais ocorrência, aí você tem que colocar o vezes, né? Então, esse cara aqui vai ocorrer tantas vezes, né? Então, basicamente é isso. Então, vamos teste aqui para saber se está tudo. Tá? Então, é um vetor de float, né? Vou colocar aqui, colocar o vetor z. Ele vai receber. Eu vou copiar o que está. Tá certo, né? Para com. Esses são. Deu para colocar de
Acho aqui. Então, esses caras lá que estão na nossa vetor, tá? Tem quantos, hein? Elementos. Passar o 6. Passar o vetor D. 8. Problema agora. Cara, ficou zeros aqui. Zeros aqui. Mais bonitinho, né? Ó. Ah, não, eu botei errado. Antes do... Agora ele fez, ó, exatamente como estava lá, né? Ó, menos 0,7. Aí ocorre 3 vezes. Aí ele tem 3 vezes aqui. Aí 3,0, né? Ocorre um. Tem um ponto aqui. Tá estranho aqui. Então, 3 ocorre uma vez, 0 ocorre 2 vezes, né? Então, nota que eu não coloquei. Ficou repetido. Aqui, o menos 7, eu não coloquei 3 vezes que ele ocorre 3 vezes, né? 0, né? Eu não coloquei 2 vezes aqui. Eu não printei 2 vezes de que ele ocorre 2 vezes, tá? Então aqui a gente vê que tá correto, né? Ah, eu entendi dessa vírgula aqui, ó. Tá aqui, ó. Pra gente... Okay? Agora sim, né? Agora ficou mais... Né? Okay? Então, basicamente, essas aqui são as ideias, né? Assim, são uma das ideias que pode ter para cada uma dessas questões. A nossa ideia, na verdade, é a gente pegar vários tipos de soluções. Eu acredito que essas aqui são as mais simples que você possa ter, mas você pode ter outras também. Copia e cola o vetor lá para você fazer algumas coisas, para você fazer montagens. Dá para você fazer sim, utilizando outras ideias para você resolver cada uma dessas questões, tá? Aí é evidente que a ideia mais fácil, né, para cada um varia, né? Então, às vezes, uma ideia que é mais fácil para uma pessoa pode ser a mais difícil para outra, né? Então, depende da pessoa, né? Você pode ter uma certa afinidade para você resolver de certa forma, né? E é evidente também que isso pode mudar com o tempo também. Às vezes, quando passa o tempo, né, a gente prefere resolver de um outro. Não era aquele que a gente estava acostumado a fazer. A gente pode também mudar com o tempo. Ok? Então, por hoje é só, tá? Então, até a próxima aula, tá? Deus, um forte abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês.